Bom dia, irmãos. É um prazer estar aqui mais uma vez nessa manhã, para a gente poder louvar o Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez por nós e também aprender um pouquinho mais da Sua palavra. Vamos ter um tempo de oração agora. Eu peço que os irmãos orem pela família da dona Damiana. Ela não está aqui nessa manhã, que ela perdeu, não sei se é o irmão, família dela lá, né? Tio da Damiana, da Juliana, né? Avô da Júlia, é um parente lá. Então eles não estão aqui porque estão no velório, nesse momento. E também vamos orar pelo trabalho de Indaiatuba, o pastor Weber. Nós estamos sabendo um pouco o que está acontecendo ali. Então vamos orar por isso, pedir a bênção de Deus. Quem gostaria de orar por esses pedidos? E por aqueles que estão enfermos, né? Ele fala do Samuel, hoje não pôde vir, está com o Samuel em casa. Tá bom. Quem pode orar por esses pedidos? Quem se voluntaria? Sim. Tem uma irmã lá em Indaiatuba que ela perdeu um filho ontem. Pedi para os irmãos lembrarem de orar. Dona Lúcia. Dona Lúcia perdeu um filho. Tá. Então quem pode fazer essas orações? Lembrando do trabalho de Indaiatuba, da família da Damiana, da família ali da Lucy, né? Lúcia. A família da Lúcia. E também dos enfermos, né, do Samuel. Quem? Eliezer. Grandioso, poderoso, eterno Deus, estamos na Tua presença nessa manhã, agradecendo, Senhor, primeiramente pela oportunidade de estar na Tua casa, a oportunidade de estar chegando diante do Teu santo trono para render louvores, para agradecer pelas Tuas bênçãos. E, ó Deus, nesse momento estamos aqui para pedir a Tua intervenção, ó Pai. Amém. Pedimos que o Senhor esteja agindo na vida de cada uma dessas famílias que nós ouvimos hoje, tanto dos enfermos, ó Deus, que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja visitando, que o Senhor esteja sarando suas feridas e esteja dando paz, esteja dando, Senhor, alívio, Senhor, às suas dores, que o Senhor esteja trabalhando na vida de Samuel, que o Senhor esteja curando a vida dele, cuidando daquela criança, ó Deus. Também pedimos pelos familiares desses pais, desses filhos que perderam seus entes queridos. Sabemos que tudo é a vontade do Senhor e que eles possam, Senhor, estar confiando nisso, sendo consolados, Senhor, sabendo que se essas pessoas forem cristãs, que eles vão encontrar um dia no céu. Ó Deus, que o Senhor esteja consolando cada um deles, esteja trabalhando também na vida deles, que o falecimento, Senhor, desse ente querido possa estar tocando na vida de cada um deles. E se houver alguém ali, ó Pai, que não é cristão, que não é crente, que o Senhor esteja convertendo, esteja levando o Senhor para o Teu caminho. O Pai esteja trabalhando na vida de cada um e que o Senhor esteja realmente demonstrando ali e revelando para ele, Senhor, a Tua vontade nisso. Ó Pai, também, por último e não menos importante, pedimos a Deus ali pela igreja de Indaiatuba, que o Senhor esteja cuidando, Senhor, daquele ministério. Sabemos que a igreja do Senhor não é de nenhum homem. Então, ó Deus, se for da Tua vontade que aquele ministério esteja continuando, Senhor, ou que o Senhor esteja querendo revelar qualquer outra coisa que o Senhor esteja trabalhando, que nós possamos estar auxiliando, que o Senhor esteja levantando, Senhor, também pessoas para trabalharem naquele ministério e que aquele ministério esteja sendo reerguido, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Que o Senhor esteja cuidando, Senhor, também do pastor que está ali na frente, do Weber, Senhor, que o Senhor esteja cuidando da vida dele, da família dele, sustentando, Senhor, dando sabedoria e que cada uma das pessoas que estão aí naquele ministério esteja sendo saciadas, Senhor, pela Tua palavra. Que o Senhor esteja trabalhando na vida de cada um, salvando almas e construindo cada vez mais aquele ministério ali. Ó Deus, confiamos na Tua vontade e na Tua misericórdia. Que o Senhor esteja trabalhando na nossa vida também, que nós possamos estar entendendo o Teu propósito, o Teu ministério e estar, ó Deus, sempre dispostos a continuar, a pregar o Evangelho e ganhar almas para Ti. É isso que te pedimos nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos continuar o estudo da semana passada sobre a mordomia cristã.
Falamos um pouquinho a respeito dessa doutrina, que é uma doutrina bíblica tão importante, quase não pregada nas igrejas hoje, pois falam muito de prosperidade, de vitória, mas não falam de responsabilidades, e mordomia envolve responsabilidades, envolve o cuidado das coisas do Senhor, envolve a responsabilidade que temos em relação àquilo que nós temos recebido da parte do nosso Deus. Então, o mordomo é aquela pessoa que cuida das coisas do Senhor, do seu Senhor. No nosso caso, o nosso Senhor é Deus e nós somos esses mordomos, como vimos a semana passada. A palavra é oikonomos em grego e significa administrador. Administrador. E o administrador, então, é a pessoa confiada, tudo quanto seu Senhor possui, para ser guardado, cuidado e desenvolvido. Então, esse cuidado envolve não somente... Está ligado isso? Falhas técnicas. Então, esse cuidado envolve tanto a parte material quanto a espiritual, certo? Então, Deus confiou bens ao crente. E, portanto, ele tem a responsabilidade. Aqui fala de responsabilidade, não é? Que a gente tem diante do Todo-Poderoso para administrar da melhor forma possível esses bens. Ok? E a palavra é usada também lá em 1 Coríntios capítulo 4, despenseiro, também é a mesma palavra. Tem o mesmo sentido de administrador do lar ou dos afazeres. Então, um administrador, gerente, superintendente, a quem o chefe da casa ou o proprietário dos seus afazeres confia a administração dos seus afazeres a esta pessoa. Ele é o encarregado da despensa. Então, entendemos já o que é um mordomo, não é? O que é um mordomo? Resumindo aí para você. Quem administra o bem de outra pessoa. Isso, que administra o bem de outra pessoa. Está aí a definição. A gente trabalhou com isso bastante semana passada. E dentro dessa dinâmica, então, de confiar os bens e administrar os bens, a pergunta que nós fizemos na semana passada, e é óbvia, né? São essas, as perguntas são essas. Quem é o dono de todos esses bens? Quem é o dono de todos esses bens? Sou eu? É você? Não. Quem é? É Deus. Deus é o dono de tudo. Deus é o dono de tudo. Então, a Ele pertence... vimos na semana passada que a Ele pertence a terra, tudo que nela se contém, tudo é de Deus. Qual que é o salmo? Não lembram? É um salmo fácil. Depois do 23. Isso é fácil, né? Agora está fácil, né? Salmo 24. A Ele pertence a terra e tudo que nela se contém. Ao Senhor pertence a terra. Também, o que pertence ao Senhor? Os céus pertencem ao Senhor. Tudo que pertence ao céu, tudo que é do céu, as estrelas, né? Os planetas, tudo que está no céu, pertence a Deus. Os anjos que Ele criou, tudo pertence a Deus. É obra das mãos do Senhor. A lua, o sol, as estrelas, tudo pertence ao Senhor. Qual que é o Salmo? 8:3. Muito bem, aí lembraram, hein? Parabéns para quem falou. Ok, também as almas pertencem a Deus. Todas as almas são do Senhor. E a gente tem, então, uma responsabilidade em relação às almas, de pregar, de cuidar, de saber que é do Senhor, não é nosso, não é nada nosso. Mesmo o cônjuge,
não nos pertence, é do Senhor. E nessa questão é importante a gente entender que pessoas mais próximas da gente, pai, mãe, filho, parentes mais próximos da gente, a gente tem a tendência de tomar para a gente, não é? Tomar para a gente. E não querer que essa pessoa passe por uma situação, ou vá embora. Então a gente fica segurando, mesmo o cônjuge, né, que a gente ama, a gente precisa lembrar que é do Senhor. Ao Senhor pertence a vida e a morte. Então a qualquer momento Deus pode nos tirar um filho, Deus pode nos tirar um cônjuge, Deus pode nos tirar um parente. Não é? Por quê? Porque pertence a Deus, as almas pertencem ao Senhor. E a gente não sabe se aquela pessoa é salva ou não. Qual que é a nossa obrigação então, o nosso dever como mordomo? De pregar a palavra. É isso. Esse é o nosso dever. Então nós estamos encarregados em relação às almas que pertencem a Deus de pregar a palavra. E tomar cuidado para a gente não se envolver em certas coisas que eles praticam, que pertencem ao mundo, ao mundo de Satanás, para a gente não se envolver e assim enfraquecer o nosso testemunho diante deles e eles não aceitar Cristo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Os salvos pertencem a Deus. Por que os salvos pertencem a Deus? Porque são dele. Ele conhece aqueles que são dele, aqueles que já foram alcançados pelo Evangelho. Então eu, você, ele conhece a cada um de nós. Então pertencemos a ele, somos dele. Fomos comprados por ele. Não somente pertencemos ao Senhor por criação, porque fomos criados por ele, mas também porque fomos comprados. Fomos salvos, somos resgatados para ele. Então somos do Senhor. Amém? E também, deixa eu passando aqui que já... Então Deus é o dono de tudo, pertence à terra, aos céus, às almas, os salvos, os animais pertencem ao Senhor, Salmo 50, as riquezas também pertencem ao Senhor, lá em 1 Crônicas 29, versículo 11 e 12, o salmista diz o quê? Pode ler lá, fazendo favor, que a gente vai voltar um pouquinho depois nessa questão aí. 1 Crônicas 29, 11 e 12. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e tudo dar força. E a tudo dá força. Amém. Então, riquezas e glória pertencem ao Senhor. Tudo que existe no mundo pertence a Deus. O ouro, a prata, tudo pertence ao Senhor, nada é nosso. Então a gente precisa lembrar, a questão da mordomia, a doutrina da mordomia, então envolve em primeiro lugar essa questão de que tudo é do Senhor, nada é nosso. Então se não é nosso, então foi nos emprestado, foi nos confiado essas coisas para a gente administrar, para a gente cuidar. E não dizer que é meu, é seu, né? Mas para a gente cuidar dessas coisas, e bem cuidado. A salvação também pertence ao Senhor, por isso a gente precisa pregar, como falei, para que as pessoas entendam o Evangelho e creiam. Porque a salvação pertence ao Senhor. É Ele quem dá a salvação. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor que preparou tudo. O plano de salvação é do Senhor. Então não somos nós quem salvamos, é o Senhor. E dentro do plano de salvação, então se inclui o quê? A fé, que também é um dom de Deus, certo? Sem Deus ter preparado essa questão da fé, a gente não poderia crer.
Porque a gente nem sabia o que era crer. Então Deus preparou também a questão da fé. Também o amor pertence a Deus e foi nos dado esse amor, como diz em Romanos 5, que esse amor foi derramado em nossos corações. E nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. Então Ele nos ensinou essa questão do amor. O amor pertence a Deus, é de Deus. Também dentro dessa questão de salvação existe a esperança. Nós hoje aguardamos a vinda de Jesus, aguardamos a bendita volta de Cristo, a glorificação da nossa alma, né? Da nossa salvação, esperamos no Senhor, porque o Senhor também colocou isso em nós. O Senhor preparou isso. Não é uma coisa assim, que aconteceu, você foi salvo e agora você já vai para o céu rapidamente. Não, fomos salvos e agora temos que aguardar. Essa esperança envolve então o esperar com fé e viver de acordo com a palavra do Senhor, trabalhando, fazendo aquilo que é necessário fazer para a glória do Senhor. Então a esperança pertence a Deus e vivemos nesta esperança. Também os dons pertencem ao Senhor. Falamos na semana passada que Deus deu dons a cada um de nós. Diferentes dons. Nem todo mundo tem o mesmo dom. Então são diferentes para quê? Para se completarem. Para ninguém ficar brigando um com o outro, mas para completar, para cada um exercer o seu próprio dom e assim edificar a igreja do Senhor. Nós recebemos esses dons, então dediquemo-nos. Trabalhemos, sirvamos com os nossos dons, porque pertence ao Senhor. Também Ele nos deu esses dons não para nosso engrandecimento, mas para o engrandecimento do seu nome e também da sua igreja. Então tudo pertence a Deus, tudo pertence a Deus. E a nós foi dado ou confiado pela graça dEle. Ele se agraciou e resolveu nos dar todos esses bens. Olha quantas coisas nós temos então, para administrar. Precisamos administrar a nossa fé, precisamos administrar a nossa esperança, precisamos administrar a nossa salvação. A palavra de Deus ensina. Precisamos administrar os nossos dons. Precisamos administrar, então, várias coisas que foram nos dadas. Várias coisas mesmo. E também a relação às almas que temos responsabilidade de pregar, de amar, de corrigir, se for o caso, de cuidar da natureza, não com idolatria, é claro, né? Mas cuidar da natureza, porque também pertence ao Senhor. Tudo pertence a Deus. E a segunda pergunta, então, que se faz, ou que nós fizemos semana passada também, é quem é este mordomo a quem foi dado o cuidado desses bens? Foi dado a todos? Vamos lá, gente, participem. Foi dado a todo mundo, do mundo inteiro? Agora foi dado aos crentes. Mas anteriormente havia sim dado para todos. Adão era o responsável. E ele encabeçaria essa questão, se ele não tivesse pecado. Quando ele pecou, o que aconteceu? Nós falamos semana passada. Ele transferiu essa responsabilidade. Mesmo sem saber, ele transferiu, ele jogou para a mulher, ele jogou para Satanás. Satanás, aproveitando dessa situação, ele se acha dono. Por que ele chegou diante de Deus e disse, tudo isso me pertence? Eu te darei, se prostrado me adorares. Petulância, não é? Será que era tudo dele mesmo? Não. Tudo pertence ao Senhor. Mas Adão pecou, dando ouvidos, né,
àquela oferta da mulher e pecou contra Deus. E aí nisso, então, ele perdeu essa questão, não na sua totalidade, porque ele ainda tinha responsabilidades, mas ele transferiu essa responsabilidade, colocando Satanás como aliado. Misericórdia. E aí Satanás começou a mexer. E olha como que o mundo está. É por isso que o mundo está tudo assim, deturpado, destruído. Por isso. Tanto na questão da natureza, da criação, lá em Romanos 8, lembram disso? Nós lemos. A criação geme, aguardando a bendita esperança, a renovação de todas as coisas. Então a natureza geme. Por quê? Porque Satanás tem colocado seu dedo ali também. As almas, as pessoas, tudo. Então foi transferido isso para o inimigo. Mas por que é do crente agora? A responsabilidade dele, então, administrar essas coisas. E dizer, não, Satanás não põe a mão aqui não. Sou eu. Por quê? Participem. Hã? Porque somos representantes de Deus. Somos representantes, então, a nós foi dado, fomos comprados pelo sangue de Jesus. Fomos remidos, fomos restaurados. Amém? Restaurados agora. Não estamos mais naquela situação de perdido, de morto, de cego, de escravo. Hoje somos do Senhor. Pertencemos ao Senhor. Então essa situação foi restaurada e a nós foi dada, então, essa responsabilidade que está nas mãos de Satanás. O mundo não sabe o que faz. A nós pertence isso agora. De administrar essas coisas. De administrar todas essas coisas que a gente viu aqui até agora. Então, quanta coisa a gente precisa administrar, né? A gente precisa cuidar. Que Deus nos ajude, né? Amém? Então, é todo crente que tem essa responsabilidade. Então, ele tem responsabilidade sobre o ganhar almas. As almas pertencem ao Senhor, mas a nós foi dado, então, o dever e a responsabilidade de fazer o quê? Pregar o Evangelho. Não é tornar as pessoas crentes ou enfiar Jesus Cristo goela abaixo, não é isso, mas pregar. Pregar. Pregar o Evangelho. Então, essa responsabilidade foi nos dada, o ministério da reconciliação. Então, fazer com que as pessoas se reconciliem com Deus. Por quê? Porque elas estão perdidas. Porque elas são inimigas. E elas nem sabem disso. Por isso nós temos esse dever. A gente sabe, a gente conhece, a gente entende. Então, o ganhar almas é nossa responsabilidade. E a pergunta, então, que fazemos, então, será que estamos procurando almas, buscando almas, pregando o Evangelho? Porque nos foi dada essa responsabilidade. E Paulo disse, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai de mim se eu não pregar. Então eu preciso pregar. Então nós temos vários momentos em que podemos fazer isso. Com os nossos parentes, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho. Temos várias oportunidades. Mas infelizmente, muitas delas têm passado, né? E a gente tem perdido essa visão de ganhar almas. E como eu falei semana passada, o perigo da gente se envolver com as coisas do mundo, quando a gente está diante dos nossos parentes.
É o momento da gente dar bom testemunho e viver diferente deles. Não, a gente se envolve com tudo que eles fazem, com tudo que eles têm, com tudo que eles pregam, com tudo que eles praticam. A gente acha que está, né, na maior das liberdades, diante dos nossos parentes, e a gente faz tudo o que eles fazem. A gente ouve as piadinhas sujas, a gente assim, no modo geral, tá? Eu não faço isso. Mas a gente pode ser tentado em relação a isso também. A tomar uma biritinha ali com eles, a participar de certos costumes pagãos. Isso é terrível. Será que a gente não tem convicção? Será que nós não temos um conhecimento para a gente poder viver diferente? Falar, isso aqui não é de Deus, eu não vou participar disso. E a gente perde ricas oportunidades de pregar para os nossos parentes. Porque é nosso parente, né? Você acha que eles vão, muitos pensam, né, que eles vão pegar carona quando a gente for para o céu. Eu tenho um tio que é evangélico, eu tenho um primo que é evangélico, eu tenho um irmão que é evangélico. Mas daí? E daí, será que ele vai pegar carona quando a gente for para o céu? Só porque é parente? Não, então a nós foi dada essa responsabilidade de ganhar almas. Ganhar almas. Somos embaixadores, completo de versículo. Em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Por isso, em nome de Cristo, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Que responsabilidade, hein? Então somos mordomos disso. Reconcilie com Deus. Volte-se para o Senhor. A gente precisa aproveitar dessas oportunidades. Então, dentro dessa dinâmica, temos o dever de pregar a mensagem aos familiares, aos vizinhos, aos amigos. O que ganha almas é? O que ganha almas é? Não está ali. Daniel que falou. O que ganha almas é? Sábio. O que ganha almas é sábio. Então vamos ganhar almas, amém? Vamos ganhar almas. Vamos pregar o Evangelho. Irmãos, olha, nós temos várias oportunidades. Às vezes eu me atenho um pouco em certos pontos, porque me faz lembrar, sabe, na questão da prática. Eu sou muito prático. Então, na questão da prática, a gente perde a visão, a gente perde o sentido. Por quê? Porque agora é o momento da gente estar pregando o Evangelho. Sempre é, né? Mas tem momentos maiores, mais contundentes, onde a gente deve estar pregando o Evangelho, mostrando que não é daquela forma. Essa questão do Halloween mesmo é uma oportunidade, e eu sei que crente se envolve com isso, errado, gente. Completamente. E se a gente está envolvido com essa questão do Halloween aí, que é uma dedicação aos mortos, e envolve bruxaria, envolve tantas coisas, tantas figuras horríveis ali, satânicas, diabólicas, que não é de Deus, que não pertence a Deus, e a gente se envolve com tudo isso, a gente está concordando, a gente está sendo conivente, e a gente fica fraco. A gente perde a oportunidade de pregar o Evangelho. É uma questão prática. É um momento. Quando que eu devo pregar o Evangelho? Sempre. Principalmente nesses momentos aí, onde esses calendários nos fazem entrar dentro deles, né? O calendário é cheio de festividades pagãs. Pagãs. Desde o Ano Novo,
até o Natal. O ano novo começa no primeiro ano, né? Primeiro dia. Tudo tem festividade pagã. Agora, a gente tem que saber separar essas coisas e aproveitar dessas situações. Questão da festa junina, da Páscoa, do Natal, do Carnaval. Tem muito crente pulando Carnaval. Como é que ganha almas desse jeito? O bloco da vitória em Cristo. Gente, isso é só mais uma forma da pessoa que já gosta disso, né? Participar. E aí usa aquele jargão, né? Eu vou pregar o evangelho. Vou pregar o evangelho ali para as pessoas, elas não querem nem saber, elas estão pulando carnaval, não dá tempo para você pregar o evangelho coisas mais nenhuma. Ao contrário, elas vão ver que você também está pulando, está se divertindo, está ali. Misericórdia, né? Então, eu sou muito prático, irmãos, nessas questões aí, eu sou muito enfático. Por quê? Porque está escancarado diante de nós. E a gente perde oportunidades. Infelizmente. Mas que Deus nos ajude. Ainda a acordar, né? Como diz lá em Efésios capítulo 5, acorda, ou desperta, complete, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Então, outra coisa que a gente tem responsabilidade também é na administração dos nossos dons. Agora vamos entrar um pouquinho mais na questão. Por quê? Porque cada um de nós que somos crentes em Jesus, nós temos dons. Recebemos um dom da parte de Deus. E o que nós temos feito com esses dons? O que nós temos feito? Temos enterrado, temos deixado. Não, eu vou deixar para amanhã, para eu exercer o meu dom. Eu estou meio desanimado, vou deixar para lá. O ano que vem, tá acabando o ano, né? O ano que vem eu começo, firmemente assim, a trabalhar, a servir. Aí entra o ano, perde-se o entusiasmo, né? E aí fica amarrando. Dons, Deus nos deu dom para quê? Para a gente ser melhor, mais bonito, mais falante, para a gente projetar, para a gente se projetar diante das pessoas. Para quê? Para usar para a glória dele. Paulo falando a Timóteo, ele disse o quê? Reavives o dom que há em ti. Por quê? Porque Timóteo estava meio desanimado lá, né? Ele era um pouco tímido. Ele estava meio desanimado, aí Paulo, enfaticamente, reavive o dom que há em ti. Vai, Timóteo, vai trabalhar, vai servir, vai fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Outro texto que é usado aqui também por Paulo é 1 Timóteo 4,14, não te faças negligente para com o dom que há em ti. Esses dois textos. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Então Deus colocou um dom em você, irmão, irmã, que você está aqui, Deus te colocou. Deus te deu. Nada é nosso, lembra? Nada é nosso. Então foi nos confiado, foi nos dado, foi nos emprestado. E agora o que fazer? Servir. Colocar em prática. Sim, pode participar. Isso me faz pensar muito no que nós vivemos hoje, relacionado a tudo que Deus tem dado para a gente. Né? Falando especificamente dos dons. A gente vê pessoas que são agraciadas com Deus para fazer aquilo e eles usam para o ganho próprio, né? Para se exaltar, se enaltecer, até mesmo ganhar dinheiro em cima disso, mas eles não pensam que Deus
dá, mas ele vai cobrar depois o uso disso. Né? O impacto disso que vai ter quando você estiver diante de Deus e Deus perguntar: o que você fez com o que eu te concedi, né? Para você usar para a minha glória. Esse impacto que hoje essas pessoas não veem, muitas vezes a gente dentro da igreja a gente também não vê. Não vê. Exatamente. E como está escrito, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, pessoas que têm 2, 3, 4 dons aí, está enterrando, está deixando no armário, está escondendo. Deus vai pedir conta. Não adianta. Não tem como. A mensagem de domingo passado, não lembra que a gente vamos chegar a Cristo. Todos nós, de uma forma ou outra, nós vamos nos apresentar a Ele. Vamos estar diante dEle. Ah, não, eu vou dar uma fugidinha aqui, vou passar por trás do Senhor, né, vou entrar no céu e vou ficar lá. Não, nós vamos ter que encarar o Senhor. E Ele vai pedir conta de tudo. De tudo. Então não tem como escapar. Então essa questão da mordomia é uma questão muito importante dentro da igreja. Porque envolve o nosso servir ao Senhor. A cada um de nós. Também, semana passada eu falei a questão da pessoa, nessa questão de dom, não nem se exaltar e nem se diminuir. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Nem de ir além, nem de ficar aquém. Ou seja, eu não sirvo para nada, eu só tenho um dom e esse dom nem parece, não consigo fazer nada, eu não sou bom nisso. Ficar, sabe, se diminuindo. Não pode. Deus te deu um dom, mesmo aquele dom é para a glória dele, é para você servir. Não importa qual dom que foi. Ou de se exaltar. Eu tenho 2, 3 dons, né? Vocês veem como é que eu prego bem, vocês veem como é que eu ensino bem, vocês veem como é que eu toco bem. E aí a gente, né, se exalta. Também não. É para a glória dele. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu recebi do Senhor. Foi na cruz. Foi através da cruz, da morte de Jesus, que foi me dado o que eu tenho hoje. Amém? Está vendo? É tudo de Deus. Deus nos deu. Então, se a gente se glorie na cruz. Por causa de Jesus é que eu sou assim, é que eu tenho isso. Ok? Agora, falando sobre o cuidado com a família. Também temos responsabilidades em relação à nossa família. Começamos a falar semana passada. Falamos, então, do amor com que o marido deve tratar a esposa. É a primeira coisa nessa administração. Como que eu estou amando a minha esposa? Como que eu estou tratando a minha esposa? Como que eu estou cuidando da minha família em relação à minha própria esposa? E a palavra de Deus, então, os irmãos já conhecem, já sabem. Na questão do amor para com a esposa. De amarmos a nossa esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então há vários textos que falam sobre isso, mas a gente precisa pensar como na prática a gente deve fazer isso. Ou seja, não tratá-la com amargura, com xingamento. Eu falei na semana passada, às vezes dá vontade, né? Mas não. Então, não tratá-la com amargura, com rudeza, com gritaria, com braveza. Não. Cuidando e sustentando com o seu próprio corpo. Como se fosse você mesmo. Porque a esposa representa você. Se você maltrata a sua esposa, você está maltratando a si mesmo. Se você cuida bem da sua esposa, você está cuidando bem de si mesmo. É o que a palavra de Deus ensina. Vivendo também a vida comum do lar. Como é que é isso? A vida comum do lar.
participando ali dos afazeres, da administração, das coisas. Então, esse é o viver a vida comum do lar. É saber de tudo que está acontecendo, é estar inteirado, estar ajudando, cooperando. Não é deixar tudo para a esposa, mas cuidando. Então, os textos que, eu não sei se estão aí esses textos, mas Efésios capítulo 5, versículo 28 e 29, diz o quê? Marido, amai, pode abrir lá, a vossa esposa, como Cristo amou a igreja. Ali em Colossenses 3,19, maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Está aí, um dos textos. Efésios 5, 28 e 29, também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Então, quando maltrata a esposa, está maltratando a si mesmo. 1 Pedro 3,7, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento. Porque isso também envolve a questão do nosso relacionamento com Deus. Se estamos bem ou não, o Senhor vai ouvir ou não a nossa oração, em relação à nossa casa. E em segundo lugar, em relação à mulher agora, o respeito e a submissão que a esposa deve ao seu esposo. Nós não gostamos de ouvir isso, desse amor, né, que devemos dar à nossa esposa, como Cristo deu. E a mulher também não gosta de ouvir isso, na questão da submissão. Porque é um elemento aqui que envolve, sim, disposição, entendimento, desprendimento, tudo, compreensão, porque a mulher, ela pode tanto alavancar o homem, quanto diminuir. Ela é uma das responsáveis pela manutenção do lar. Por isso, a mordomia da mulher nesse sentido deve ser exata. Deve ser praticada. Não é sendo escravo do homem, não é isso que a gente está falando, mas andar junto com ele. E há algumas coisas práticas, como essa questão do feminismo, né, que coloca a autoridade na mulher. Então, a gente ouve muito essa questão dessas filosofias do mundo aí, dessas ideologias feministas que estão empoderando a mulher, estão colocando algo que não lhes pertence, estão dando a elas certas coisas que não pertencem a ela e que estão deixando-as vulneráveis, seria essa palavra, expondo as mulheres. Por que cresceu o feminicídio no mundo? Já tratamos sobre isso num dos encontros de casais aqui. Exatamente por causa disso, porque ela acha que pode tudo, e ela enfrenta o marido, ela enfrenta os homens não suportam essas coisas, eles são mais fortes, acaba matando as mulheres. E está crescendo isso, cada dia. Quanto mais se fala, não faça, mais acontece. Incrível, né? Porque elas vê na televisão, né, aquelas super mulher que luta com aqueles homens. Já viu, gente? Super mulher que luta com um homem forte, homem que luta e consegue vencer. Aí elas acham que pode,
Elas olham aquilo, eu também posso. E começam a enfrentar os homens. E até bater nos homens. Olha o que está acontecendo. Você bate no seu marido? Você está incitando a morte. Cuidado com isso. Os homens não podem bater nas mulheres, pode? Não, e não deve. Muitos fizeram isso no passado, por conta até do feminismo, né? Mas também as mulheres não podem bater nos maridos. E hoje está acontecendo isso, né? As mulheres estão enfrentando os seus maridos, batendo nos seus maridos. Não pode também. Como está escrito? A mulher, então, deve cuidar dos seus filhos, cuidar do seu marido, fazer o bem a ele. Ela deve ser mansa. Irmãos, infelizmente o tempo da gente vai embora, né? E são assuntos tão gostosos de falar, tão importantes, né? E eu gosto, assim, de me aprofundar um pouquinho. Por quê? Porque essa questão das mulheres hoje, as mulheres estão estressadas, muitas delas estão estressadas. Bravas. Como poderia dizer, né? O bicho bravo é mulher, né? A maioria das mulheres são bravas. E principalmente nesses últimos dias. Porque elas querem ter autoridade. E elas usam disso, então, dessa questão de querer impor, de ser brava mesmo. Brava em tudo. Para poder se empoderar. E aí os homens também têm que tratar sobre essa questão dos homens bananas, né? Sim, senhora. Aí tudo que a mulher fala, eles fazem no afã de querer agradar. Então tudo isso tem que ser polido, viu, gente? Tudo tem que ser polido. Até onde que o homem pode ir, até onde que a mulher pode ir. Então as mulheres estão muito bravas hoje, estressadas. Misericórdia. E a Bíblia fala para não ser. É isso aí que está falando aqui, na questão da mordomia, da administração, do lar. Você é responsável também, mulher. Porque se você é uma pessoa muito brava, você pode até colocar o seu marido debaixo do chinelo. Isso pode acontecer. O marido pode ser um banana. Ele falar tudo, sim para tudo. Mas é só isso. Ele vai ficar oprimido. O marido vai ficar oprimido. Ele não vai conseguir desenvolver o papel dele, porque você não deixa. E aí vira aquele lar desestruturado. Onde as crianças estão ali aprendendo tudo isso. Aí repassa, né? Repassa. Infelizmente. Você também é responsável, então, por manter o casamento. Agora, alguns textos. Colossenses 3,18 diz o quê? Sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Como convém no Senhor. Então, no Senhor. A mulher precisa entender isso. Eu estou sendo no Senhor, por causa do Senhor. Dentro dessa dinâmica de mordomia, em que eu também, falando de você, mulher, em que eu também devo manter o meu lar. Outro texto, deixa eu ver aqui, Tito 2, 4 e 5. Vamos abrir lá.
Esses são textos importantes, eu não sei nem se eu vou conseguir terminar de novo hoje. Ai, meu Deus. Acho que preciso de 2 horas para trazer um estudo. Dani, me ajuda aí. Não, estou brincando. A gente não vai chegar nesse ponto também, né? Mas... Tito 2, 4 e 5. Quem achou, leia para nós aí, por favor. Jovens a amarem seus maridos, as jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem sensatas, puras, operosas, donas de casa, bondosas, sujeitas aos seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Tá claro ou não está claro aí? Ou tem que explicar mais o texto? Então está falando, a fim de instruírem as jovens, aí começa com as senhoras, com as mulheres mais velhas, para instruírem as jovens. E para instruir as jovens, elas precisam viver. Instruírem as jovens recém-casadas a amarem o seu marido e a seus filhos, e o texto coloca o seu marido primeiro, não é seus filhos. Outra coisa importante, que muitas mulheres fazem, é amar os seus filhos e odiar o seu marido. Também está errado. Bom, a gente não vai entrar nisso. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa. O que é boas donas de casa? O que seria boas donas de casa? É só dizer que a casa é minha? Que no final ela vai querer ficar com a casa, né? Mas se ela não cuida... Se a gente pensar em boas donas de casa, a gente vai ir para o Provérbios 31. Oh! A gente vai ver todas as características, né? Grande! Isso mesmo. Está aqui, Provérbios 31 também. Boas donas de casa, cuidar bem da casa, deixar um brinco. Não precisa fazer, você se esforçar em fazer tudo, mas pede o marido para ajudar, pede os filhos para ajudar, você encabeça. Boas donas de casa. Porque depois, se acontecer alguma separação, a primeira coisa que você vai querer é a casa. Não. Você nunca cuidou da casa, você abandonava a casa lá, deixava de qualquer jeito. Não, a Nina não. Mas infelizmente os homens perdem, né, na questão da justiça. O juízo humano, né? Amarem os maridos e seus filhos, a serem sensatos, donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, por que a palavra de Deus é difamada? Muito por conta disso aí. Do empoderamento das mulheres, de não querer fazer nada, hoje as mulheres são mais preguiçosas do que os homens, ou de querer fazer tudo que não lhes pertence também, e se estressarem por causa disso e passar isso aí para o lar. Mordomia. Lá em Provérbios 31, versículo 11 e 12, que diz, o coração do seu marido confia nela. Pode usar todo o provérbio ali, né? O coração do seu marido confia nela. Ou seja, não é aquela pessoa que tem ciúme excessivo. Confia nela. E onde não haverá falta de ganho, ela lhe faz bem e não mal. Então ela faz bem ao marido. Ela não diminui o seu marido. Ela não envergonha o seu marido. Ela não desrespeita o seu marido. Ela faz bem ao seu marido. Todos os dias da sua vida. E 1 Pedro fala, não seja o adorno da esposa o que
é exterior, com frisado de cabelo, ou seja, muitas mulheres estão mais preocupadas com o cabelo, com a unha, com o vestido, com o exterior, né? Em se apresentar bonita. E não é errado, não estou falando que é errado isso. Porém, não deve ser excessivo isso. Ou trocar essa beleza exterior, ou trocar a beleza interior pela exterior. Pedro fala sobre isso aqui, ó. Porque pode ter aquela mulher que não esteja tão bem maquiada, né? Não tem aquelas coisas no cabelo todo, né? Não ande com um vestido novo toda semana, não tem. Mas o seu interior, olha, fala muito. Para Deus, isso que importa. O seu interior. Então, Pedro está dizendo aqui que o importante aqui não é o exterior. Não é você andar bonita, comprando vestido toda semana, fazendo a unha toda semana, fazendo aquele penteado no cabelo, né, andando sempre empetecada. Isso é de menos. O que importa é o que ali no texto de 1 Pedro 3, 3, 4. Agora eu quero que vocês falem. Está todo mundo quietinho hoje, né? Mordomia pega no pé da gente, não é? Eita, minha responsabilidade, eu não quero essa responsabilidade. Misericórdia. 3 e 4, vamos lá. Rapidinho, gente. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisados de cabelos, adereços de ouro, sapato, aparato de vestiário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Aí, mulheres bravas. Aí, mulheres bravas. O que a palavra de Deus está ensinando aqui? Unido ao interior, né, de um espírito manso e tranquilo. Manso e tranquilo. Onde hoje em dia a gente vê uma mulher mansa? Tranquila. Gente, isso faz grande diferença. Isso tem grande valor diante de Deus. Grande valor. Bom, enfim, o nosso próximo encontro de casal a gente vai tratar mais um pouquinho sobre isso aí. Fala, André. Bom, pastor, tem a questão também que eu penso assim também. Porém, acho que a fonte também da falha das mulheres, da esposa, um caso de submissão, de fazer as coisas seriam mais. Eu penso aqui que a origem também é do homem, primeiramente, porque às vezes o caso submissa. Não estou generalizando. Às vezes o homem é preguiçoso, ou o homem é esquecido das coisas, ou os caras não mancada comigo, você submissa uma pessoa assim. Isso é um dos casos que acaba gerando também esse erro também do outro lado. Sim, claro. Ou, no caso, Por falta dele administrar o seu papel. Minha esposa, ela é o DNA da casa. Vamos falar isso. Ela é primordial. Uhum. Agora, Então, uma coisa puxa a outra, né? Você vê. Sim, estou falando assim. E no caso de feminicídio, por exemplo, tem esse caso, eu sou uma esposa também, mas tem um lado também da maldade mais pura do coração do ser humano também nesse caso. E eu já vi no caso, posso falar com toda liberdade, no caso antes do casamento, minha mãe, por exemplo, sofreu pra caramba, mas aí ela é uma mulher que trabalhava, cuidava de nós, tinha a cabeça de assinar para todos os compromissos da casa, com aluguel com tudo, mas olha, por trás das cortinas o negócio era sombrio, escuro. Uhum. Tudo isso por causa de quê? A fonte de tudo é o homem. É o homem sim. Tudo isso por causa de quê? Por falta de Deus na vida da pessoa, de entender seus papéis, cada um o seu papel, de deixar-se levar pelas filosofias do mundo,
de deixar a palavra de Deus de lado. Aí cada um faz o que quer, acarreta todos esses problemas, essas dificuldades, que leva a tudo isso aí, a feminicídio, a preguiça dos próprios homens. Por quê? Porque as mulheres estão fazendo, muitos homens então se esquivam. Pastor, eu vi uma frase, uma pregação uma vez, que um homem banana, ele pode gerar uma mulher abacaxi. E isso é verdade, né? Porque a postura do homem, a mulher pode se tornar um problema. Né? Se ele for incisivo demais, né, for ou machista, vai criar uma mulher cheia de problemas. Como se ele for um homem que deixa a mulher tomar liderança, vai criar um monte de problema também, né? É esse equilíbrio que Exato. é complicado. Exato. Então, essa é a questão da mordomia nossa. Ó, qual que é a minha responsabilidade? André, qual que é a sua responsabilidade? Linda, Omar, qual que é a sua responsabilidade? Eu, cada um de nós, qual que é a nossa responsabilidade? A mim confiada. Se eu não estou fazendo, então vai criar problema, atrito, dificuldade. Então, a gente entendendo tudo isso, vamos exercer a nossa mordomia, amém? Com sabedoria, com equilíbrio, como foi falado aqui, entendendo os dois lados, o lado da mulher, entendendo o lado do homem, tá? Porque Deus criou homem e mulher, segundo a sua imagem e semelhança. E também na questão dos filhos também. O dever dos filhos em relação à mordomia no lar faz grande diferença também. Por quê? Porque quando o filho nasce, muito se dedica, é claro, precisa se dedicar, mas se esquece também do lado do marido. E os filhos, muitos deles são mimados, não são ensinados como deve ser ensinado. Tudo isso prejudica o andamento do lar, da casa. Então, qual que é a mordomia dos filhos nesse sentido? Qual que é a responsabilidade dos filhos nesse sentido? Claro que a mãe e o pai têm o dever, né, de ensinar, de corrigir, de encaminhar seus filhos, né, na palavra. Tem esse dever sim. É a mordomia dos pais nesse sentido. E qual que é a dos filhos? De obedecer, de submeter, de responder positivamente, para que o lar ande bem. Agora, isso começa desde a tenridade, desde pequenininho, ensinando, levando para a igreja, corrigindo atos maldosos, pecaminosos, porque a Bíblia fala que a criança se dá a conhecer pelas suas ações. E todos nós somos concebidos em pecado, então já trazemos o pecado, não nos tornamos pecadores. Uma criança não vai se tornar pecadora, ela já é pecadora. Ela já nasce pecadora, ela já nasce com pecado, ela vai desenvolver esse pecado. Uma hora ou outra ela vai colocar em prática, ela vai mostrar as garrinhas dela, pode ter certeza. Né, Jefferson, você deu risada. Realmente, ela vai mostrar as garrinhas. É o momento onde a gente entender isso e corrigir dentro da palavra, né? E também ensinar o caminho em que ela deve andar. Em relação aos filhos, é obedecer, é se submeter às ordens, né, do lar, de Deus, para que tudo vá bem. Então, a mordomia dos filhos basicamente a obediência, respeito e honra aos pais. Obediência, respeito e honra aos pais. Os textos vocês já conhecem, Efésios capítulo 6, versículo 1, filhos em tudo, obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus. Deus vai trabalhar nesse sentido. Pode ter certeza. Colossenses 3,20 diz, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Então lembra que Deus está por cima de tudo. Foi Deus quem mandou, foi Deus quem pediu.
Deus quem me ordenou, Deus quem me mandou, Deus que me deu essa responsabilidade. E nessa dinâmica de mordomia, os filhos devem entender isso. Para o bem deles. Efésios 6:2, honra a teu pai e a tua mãe. Honra. Que é o primeiro mandamento com promessa. Por isso muitos filhos têm perdido suas vidas porque não têm feito isso, não têm obedecido, não têm honrado. Aí perdem suas vidas. Hoje o mundo está envelhecendo, os jovens estão morrendo. O mundo vai ser um mundo de velhos. E o governo não tem feito nada para ajudar os velhos, então vai morrer todo mundo. Que coisa, né? Que ponto que a gente está chegando, mas é a realidade pura e crua e nua, né? Ouve, ó filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conheceres o entendimento. Provérbios capítulo 4, versículo 1. Vai faltar um ponto, que é sobre as finanças, que também temos participação, responsabilidade e mordomia nisso. Eu ainda não vou falar agora, né, porque não vai dar tempo, porque é bastante assunto em relação a isso também. Vou deixar para outra oportunidade. Eu espero que os irmãos tenham sido abençoados com esse estudo, que é uma doutrina muito importante para a igreja, porque envolve coisas práticas, bem práticas. Tá? O nosso servir, o nosso trabalhar, o nosso entender o mundo de Deus, um mundo que foi criado por Deus, que é tudo dele, tudo é dele. E foi nos passado algumas coisas para nós administrarmos, cuidarmos dessas coisas, e que nós possamos, como igreja, né, o que se requer da sua igreja? Que sejamos encontrados fiéis, como mordomos, amém? Como mordomos. O que se requer do despenseiro, que é a mesma palavra, economos, é que ele seja encontrado fiel. Então, que Deus nos ajude a cada um de nós colocarmos em prática isso, amém? A exercermos os nossos dons, cuidarmos de tudo que foi nos dado, nos colocado, em relação à família, em relação aos nossos próprios dons, em relação às almas perdidas, em tudo, nossa própria salvação. Falamos de várias coisas aqui. Então, que o Senhor nos ajude. Senhor, por favor, nos ajude. Porque dependemos de Ti. Mas devemos fazer. Não é jogando a responsabilidade para outro, porque, olha, escuta, para fechar aqui. Se a gente deixa essa responsabilidade, o André falou sobre isso, às vezes a gente não faz, o outro faz. E aí, quando o outro faz, a gente quer fazer. E vai fazer do jeito errado. E aí vira aquela bagunça. O Felipe também falou sobre isso. Vira aquela bagunça. Certo? A gente joga nas mãos de Satanás, Satanás vai destruir tudo. Então, cada um de nós, irmãos, vamos tomar nossas responsabilidades, a nossa mordomia em relação a todas essas coisas. Se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. E vamos exercer os nossos papéis, nossa mordomia com sabedoria. Obrigado, Senhor Deus, por esse estudo tão importante. Que essas palavras, que tudo que foi falado aqui, ó Deus, possa entrar no nosso coração, de verdade. E que nós, ó Deus, administrando bem essa dinâmica da mordomia, Pai, possamos glorificar o Teu nome e sermos achados fiéis em tudo aquilo que o Senhor colocou diante de nós. Cuida da sua igreja aqui, Pai, sua igreja local. Que essa igreja seja um referencial, Deus, de boa mordomia. Em nome de Jesus, amém.